Pessoal, hoje eu vou conversar aqui com vocês a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, a famosa CIPA, porque recentemente saiu uma decisão do TST a respeito da estabilidade provisória dos seus membros, suplentes ou titulares. Mas antes, eu queria passar uma noção geral do que é a CIPA, qual a forma de composição, processo eleitoral, funcionamento, para vocês poderem entender, para a gente poder depois passar para o caso concreto e falar a respeito da decisão do TST. Olha só, o que é a CIPA? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Ela é constituída dentro da empresa para poder promover a segurança e a saúde dos trabalhadores, atuando de forma preventiva, identificando os riscos no ambiente de trabalho, para poder implementar aí ações para poder mitigar os acidentes. Ou seja, o objetivo dela qual que é? Prevenir os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho e também com relação ao assédio sexual e assédio moral, como vocês vão ver no próximo item, teve uma alteração no artigo 163 da CLT. A CIPA, como vocês podem perceber, ela faz parte de um dos órgãos da segurança e medicina do trabalho nas empresas. Previsão legal. Olha só. Previsão legal está no artigo 163 da CLT e esse artigo teve uma alteração que foi realizada através da Lei 14.457 de 2022, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e alterou a CLT. Olha só. Será obrigatória a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio, em conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, dos estabelecimentos ou nos locais de obra nelas especificadas. Ou seja, conforme eu havia dito para vocês, essa lei 14.457 de 2022, ela incluiu também em uma das obrigações da CIPA a prevenção do assédio. Ou seja, a CIPA ela não só previne os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho, mas também agora ela tem que prevenir a questão do assédio, seja ele moral ou seja sexual, tá bom? E o artigo 23 da Lei 14.457 de 2022 obriga as empresas que possuem a CIPA a fazer o quê? A incluir nas normas internas regras de conduta sobre assédio sexual e de outras formas de violência, estabelecer procedimentos para poder receber e acompanhar as denúncias, fazer a apuração dos fatos, garantindo o anonimato do denunciante ou da denunciante, e, se for o caso, aí definir como é que vão ser aplicadas as sanções administrativas aos responsáveis. A NR05, ela estabelece os parâmetros e os requisitos da CIPA. Vamos agora falar um pouquinho da composição da CIPA. O artigo 164, ele trata da composição da CIPA e os representantes dos empregadores, eles serão designados pelo próprio empregador, tá bom? Já os representantes dos empregados, eles serão eleitos, ou seja, vai ocorrer uma eleição através de escrutínio secreto, para que sejam escolhidos aí os representantes dos empregados, titulares ou suplentes. Titulares e suplentes, tá bom? E suplentes. O mandato dos membros eleitos da CIPA tem duração de 1 ano, permitida uma reeleição. A empresa ela vai designar dentre os seus representantes o presidente da CIPA e os empregados eles vão escolher dentre os titulares que foram eleitos quem será o vice-presidente. Os membros da CIPA, que representam os empregados, eles não podem sofrer uma dispensa arbitrária, ou seja, não podem ser mandados embora sem justa causa, mas podem ser demitidos, desde que o empregador ele comprove um desses 4 motivos que estão aí na tela para vocês. Um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ou seja, se ocorrer a dispensa do empregado que é membro da CIPA e ele ingressar com uma reclamação trabalhista, vai caber ao empregador comprovar, é ônus do empregador comprovar que o empregado que era membro da CIPA foi demitido em razão de um desses 4 motivos: disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Se ele não comprovar,
o empregado ele vai ser reintegrado. Processo eleitoral. Bem, o empregador ele tem que convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato anterior, o mandato que está em curso, e tem que observar as seguintes condições. Tem que publicar e divulgar o edital de convocação, a inscrição dos empregados que queiram participar da eleição tem que ter um prazo mínimo aí de 15 dias corridos, liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente do setor ou local de trabalho, a garantia de emprego até a eleição para todos aqueles empregados que se inscreveram para as eleições, publicação e divulgação da relação dos empregados que foram inscritos. A eleição tem que ser realizada no prazo mínimo de 30 dias, término do mandato da CIPA, no mandato que está em curso. Realizar a eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turno e que possibilite a participação de todos os empregados, ou pelo menos a maioria dos empregados do estabelecimento. O voto é secreto. A apuração dos votos tem que ser no horário normal de trabalho e tem que ter aí acompanhamento do representante da organização e dos empregados. E o processo eleitoral ele tem que ter aí a confidencialidade e precisão no registro dos votos, tá bom? As denúncias sobre o processo eleitoral têm que ser protocoladas numa unidade de inspeção do trabalho até 30 dias após a data da divulgação do resultado da eleição. E em caso de anulação somente da votação, a organização ela vai ter que convocar uma nova votação no prazo de 10 dias, tá bom? Bem, quando a anulação ela se der antes da posse dos membros da CIPA, vai ficar assegurado que a prorrogação do mandato anterior. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. E, no caso de empate, o que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Funcionamento da CIPA. Vamos lá. Reuniões ordinárias mensais, preferencialmente presenciais, podendo ser de forma remota. Hoje em dia, a probabilidade de ser remota é muito grande. Data e horário das reuniões elas serão acordadas entre os membros, observando sempre os turnos e jornada de trabalho. As reuniões extraordinárias elas serão realizadas em 2 casos. Quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal e quando houver solicitação de uma das representações. O membro titular ele vai perder o mandato, sendo substituído pelo suplente, se ele faltar mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. E as decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. Se não tiver consenso, ela deve regular, a CIPA deve fazer um procedimento regulamentando aí a votação e o pedido de reconsideração da decisão. E agora vamos para o caso concreto. O caso concreto foi o seguinte: foi criada uma CIPA para atuar em uma obra de uma empresa. Após o término dessa obra, um membro da CIPA ele foi dispensado e ingressou com uma reclamação trabalhista requerendo o quê? A reintegração ou a indenização substitutiva. Pergunta: tem ele direito à estabilidade provisória ou à indenização? Antes de responder essa questão, vamos falar sobre a estabilidade provisória e a reintegração do membro da CIPA. A garantia de emprego do membro da CIPA vem descrita aí no artigo 10, inciso 2, letra A do ADCT, que são os atos de disposições constitucionais transitórias. Olha só o que diz o artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Vamos grifar aqui, colocar em negrito. Do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. E aí, a súmula 339 do TST regula a questão da garantia de emprego do mente da CIPA. Olha só. O suplente da CIPA goza de garantia de emprego prevista no artigo 10, inciso 2, letra A do ADCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 88. Item 2.
A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, não é vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. Mas vejam, no nosso caso, não houve extinção do estabelecimento. O que aconteceu? Olha só, a CIPA foi constituída para atuar em uma obra determinada, ou uma atividade ou um projeto, e houve o seu término. E a pergunta é, quando existe o término dessa obra, ou projeto, ou atividade, o membro da CIPA ele tem estabilidade? Vejam só o entendimento do TST no informativo 289. Estabilidade provisória, membro da CIPA, contratado para atuar em determinada obra. Extinção do projeto, inexistência de direito à reintegração ou indenização substitutiva. Súmula 339, item 2 do TST. Olha só. Manutenção de postos de trabalho estratégicos. Irrelevância. Não gera direito à estabilidade provisória a extinção do projeto para o qual o empregado eleito membro de CIPA foi contratado para executar, sendo irrelevante o fato de haver a manutenção de postos estratégicos em outros setores necessários ao processamento da recuperação judicial do empregador. Desse modo, por ter sido a CIPA constituída para atuar em obra determinada, então vou grifar obra determinada, como na hipótese dos autos, e não no âmbito geral da empresa, não se justifica a sua manutenção após o término do projeto e dispensa de todos os empregados que elaboravam no local, atraindo a incidência do item 2 da súmula 339 do TST. Com esse entendimento, a SBDI 1, por maioria, conheceu do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e no mérito negou-lhe provimento. TST, embargos no agravo de recurso de revista, está aqui o número do processo, julgado no dia 20/6/2024. Ou seja, aqui o que acontece? O TST ele entendeu que o término de determinada obra dentro da empresa na qual a CIPA foi constituída para acompanhar aquela única obra dentro da empresa se equipara à extinção do estabelecimento. Ou seja, e nesse caso, se houver a despedida do cipeiro, não é uma despedida arbitrária e é impossível que a reintegração e indevida indenização do período estabilitário. Porque, neste caso, a CIPA não foi constituída no âmbito geral da empresa, foi constituída única e exclusivamente para acompanhar determinada obra. Se a obra demorou 6 meses para finalizar e essa obra ela foi extinta, ou o projeto ou determinada atividade, ela se encerrou e todos os funcionários eles foram demitidos, o que vai acontecer? A CIPA vai ser desconstituída e, por consequência, o cipeiro pode ser despedido, que não vai configurar o quê? Despedida arbitrária, porque eles, de uma forma analógica, eles equipararam o término da obra com a extinção do estabelecimento, conforme dispõe aí a súmula 339 no item 2. Tá? E aqui, ao final, ao membro eleito suplente aplicam-se as mesmas regras, tá certo? Então, hoje o tema foi referente à CIPA, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, eu peço, por favor, vocês colocarem as perguntas e as dúvidas nos comentários, que eu vou respondendo para vocês. E uma frase do filósofo René Descartes: daria tudo que sei pela metade do que ignoro. Obrigado por vocês terem ficado até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo.